Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 49 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, é dia 12 de outubro de 2023. Hoje aquilo que vamos ter aqui no Futebol de Verdade é muito basicamente o Q&A. É isso que acontece. Não há futebol para rever, para analisar, não há reposição de edições do Futebol de Verdade Flash e, portanto, as edições do meio-dia e meia do Futebol de Verdade têm-se visto limitadas em grande parte, em grande medida, à resposta a perguntas que vocês fazem o favor de me deixar, tanto na caixa de comentários das edições regulares do Futebol de Verdade aqui no meu canal de YouTube, como também na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Já sabem como é que a coisa funciona. Ora, hoje vou responder aqui a duas perguntas. Antes de entrar nelas, no entanto, queria avisar-vos relativamente a duas coisas. A primeira é que ontem houve Futebol de Verdade Report. Ontem fiz uma edição do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal de análise tática em torno da multiestrutura tática da equipa do Sporting, que deu para perceber melhor no jogo contra o Aroca, em que, sobretudo porque o Sporting esteve a jogar com 10, e quais foram as formas que Ruben Amorim encontrou para tentar anular a desvantagem numérica em campo, recolocando os seus jogadores num sistema ou em dois sistemas táticos diferentes, um a atacar, outro a defender. Isso está tudo explicado na edição de ontem do Futebol de Verdade Report, e já sabem também que ao Futebol de Verdade Report só acedem os subscritores premium do meu Substack. E fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ir ver, sendo que aí sim terá que fazer a subscrição premium do meu Substack. Custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram fazer a subscrição anual e dessa forma aproveitar os 2 meses gratuitos que este comprometimento anual com o apoio ao meu jornalismo, independente dos grandes grupos de média, vos traz. A segunda notícia que tenho para vos dar é que neste fim de semana vão regressar as histórias dos campeonatos. Eu comecei a fazer, no âmbito da série F80, aqui há tempos, a história das épocas, das 100 épocas de competição nacional do futebol em Portugal, desde 1921-22, muito basicamente, que é o ano em que se jogou a primeira final do Campeonato de Portugal. Portanto, foi o primeiro ano em que houve uma competição verdadeiramente nacional em Portugal. Isto fez 100 anos em junho de 2022 e, nessa altura, para assinalar o centenário, eu comecei a fazer estas histórias e a contar, e há histórias deliciosas destes primórdios do futebol em Portugal. Ora, já lá estão no meu Substack, em tadeia.substack.com, as histórias de todas as temporadas entre 1921-22 e 1935-36. No fim de semana vai sair a história da temporada de 1936-37, que é uma história particularmente interessante, porque tem algumas alterações estruturais em alguns dos clubes que também vale a pena serem recordadas, nomeadamente o primeiro campo relevado em Lisboa, nomeadamente também a contratação do treinador que veio a ser o treinador dos 5 violinos por parte do Sporting. O primeiro campo relevado em Lisboa foram as Salésias do Belenenses. O Benfica estava quase também a ter que mudar de campo, forçado pela construção da A5 para Cascais e do viaduto Duarte Pacheco, que forçou o Benfica a sair das Amoreiras e a ir para o Campo Grande. Há também muitas histórias por lá para serem contadas, que têm a ver com competição e com as particularidades da competição naquela altura. Valem a pena estas histórias, acreditem em mim, e no fim de semana vai sair então a história da temporada de 1936-37. Na segunda-feira, quem não quiser estar atento durante o fim de semana, na segunda-feira eu deixo aqui um link para quem quiser ir ler, e ficará aqui o link na edição do Futebol de Verdade de segunda-feira. Entretanto, só para terminar este período, antes da ordem do dia, lembrar-vos que amanhã é dia de live. Eu amanhã terei que viajar para o Porto, porque vou estar no Estádio do Dragão à noite para comentar em direto o Portugal-Eslováquia, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Mas, antes disso, ainda farei aqui mesmo, na minha secretária de sempre, a live do Futebol de Verdade. Amanhã, 12h30, Futebol de Verdade live, para quem quiser estar, para quem quiser interagir, fazer perguntas, deixar comentários,
comentários, interagir comigo em direto. Já sabem, amanhã é à sexta-feira, é o dia em que o Futebol de Verdade é aberto a todos vós. Todos estão convidados. Espero que apareçam amanhã por cá para participar nessa edição do Futebol de Verdade. Depois, amanhã à noite, então aí sim voltará a haver Futebol de Verdade Flash para os subscritores premium do meu Substack. Vão receber ainda na noite de sexta-feira o meu comentário de 10, 15 minutos em torno do Portugal-Eslováquia, do jogo que pode carimbar a qualificação de Portugal para o Campeonato da Europa de 2024. Bom, vamos lá então, sem mais demoras, passar ao Q&A de hoje, porque há duas perguntas vossas para responder. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos então responder às perguntas que me deixaram na edição de ontem do Futebol de Verdade e durante o dia de ontem também, e anteontem, neste caso até, na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira pergunta à qual vou responder já está aí, é a pergunta que vem do YouTube e, portanto, vou passar então a lê-la, só um bocadinho para eu a ter aqui também à minha frente, já cá está. É uma pergunta que foi deixada pelo Kaik Yin, que é um nome curioso. Não sei se é a família do Young Min Son. É capaz de ser. Bom, o Kaik pergunta o seguinte. Boa tarde, António. Sou espectador assíduo do Futebol de Verdade. Ainda bem, faz bem, digo eu. O que acha do Tottenham de Ange Postecoglou? Acha que há melhoria considerável no futebol praticado? Quais são os principais contributos do treinador para este excelente início de época? Muito obrigado. Muito obrigado eu, Kaik, pela sua pergunta. Tenho gostado de ver o Tottenham jogar esta época. E eu acho que o principal contributo do Ange Postecoglou, o treinador australiano, de raízes gregas, mas australiano, que chegou esta época ao Tottenham, vindo do Celtic, onde já tinha tido um contributo extraordinário, até sobretudo por causa do seu conhecimento do mercado asiático. Vimos que o Celtic de Postecoglou era um Celtic muito virado para os futebolistas japoneses, e ainda é, mesmo depois dele ter saído. Até o Daizen Maeda, que andou por aqui pelo Marítimo, lá se transformou numa figura de primeira água. Mas o principal contributo dado por Ange Postecoglou na chegada ao Tottenham foi um bocadinho a capacidade que ele teve para retirar o gravitas de cima daquela equipa. É preciso compreender um bocado aquilo que aquilo que tem sido nos últimos anos a construção do Tottenham, tanto debaixo do José Mourinho como debaixo do António Conte, treinadores ganhadores, a pressão de ganhar, a presença do Harry Kane, capitão da seleção inglesa, um dos principais, se não mesmo o principal jogador, futebolista inglês do momento, mais pressão de ganhar, um passado sem tantas vitórias assim, uma equipa que de facto não tinha assim tanta tradição de poder vencer quanto isso, mas ainda assim a pressão de ganhar mantinha-se. E quando chega o Ange Postecoglou, eu aqui há tempos até falei sobre ele numa das edições do Último Passe, e acho que ele teve um bocadinho o efeito do Crocodile Dundee na equipa do Tottenham. Porquê? Porque desdramatizou, retirou o gravitas, veio explicar às pessoas que as coisas são muitas vezes simples, que às vezes não é preciso complicar tanto, não é preciso haver tanto overthinking, não é preciso haver tanta pressão em cima do rendimento, pressão em cima da performance, as presenças do Ange Postecoglou nos pós-matches das emissoras televisivas que asseguram as transmissões dos jogos têm sido de uma leveza extraordinária. Foi ele que chegou lá uma vez e começou a brincar com o outfit, com a roupa de um dos comentadores. De outra vez chegou lá e começou a dizer: não, eu aqui não faço nada, só estou a copiar o Pep Guardiola, sempre acabando as frases com o mate, que é uma coisa tão típica dos australianos. Eu acho que o principal contributo de Ange Postecoglou para que o Tottenham, esta época, esteja a assinar a época que está a assinar, e está a ser uma época excelente, o Tottenham ainda não perdeu, tem entre todas as competições, e as competições são para já apenas a Taça da Liga Inglesa e a Premier League, 6 vitórias e 3 empates, é um dos líderes conjuntos da Premier League. Eu acho que não vai durar isto, enfim, não estou a ver o Tottenham a ganhar a Premier League.
League, nem muito possivelmente, se calhar, até dificilmente a ficar nos 4 da frente e a assegurar uma qualificação para a Liga dos Campeões. Acho que isto necessariamente, apesar do Tottenham ter ali uma menor pressão também da competição, porque não está nas competições europeias e, portanto, pode centrar-se muito mais na preparação dos jogos que vai tendo que enfrentar na Premier League, mas apesar de tudo, acho que a equipa não está ainda assim ao nível das equipas do Manchester City, do Arsenal, que cresceu muito desde a época passada, do próprio Liverpool. Enfim, o quarto lugar está ali um bocadinho em aberto, porque o Chelsea não parece estar à altura, para o Brighton se calhar não dá, o Manchester United está uma casa de loucos em que ninguém se entende e, portanto, se calhar o quarto lugar estará ali um bocadinho em aberto. Mas, ainda assim, creio que melhor do que isso não dá para o Tottenham esperar. Mas foi construída ali uma belíssima equipa, ainda assim, com operações de mercado inteligentes. E eu aqui, enfim, o recurso ao mercado italiano, à contratação do Vicário, que tem sido um guarda-redes importante, à contratação do Udogie, o defesa esquerdo, que veio da Udinese, o Vicário do Empoli. São dois jogadores que pegaram destaque e que têm sido importantes no rendimento da equipa. Estranhamente, muito bem adaptado o Pedro Porro à posição de lateral direito numa linha defensiva a 4, quando se dizia que o Pedro Porro só podia jogar numa linha defensiva a 5. Muito bem também a entrada do Van de Ven para central, um jogador que vinha com a escola ou com a rotina da Bundesliga. Está a conseguir, de certa forma, temperar um bocadinho também o Romero, que está a jogar com ele. E depois a aposta em dois médios físicos, como são o Sarri e o Bissouma, e sobretudo a entrada do James Maddison, que tem sido a melhor surpresa desta equipa do Tottenham. O Maddison, que veio do Leicester para o Tottenham, acabou por ser a melhor resposta que o Tottenham teve para dar à saída do Harry Kane. O Harry Kane saiu, finalmente, para o Bayern de Munique. Percebe-se que a equipa, se calhar, estava demasiado pressionada pela presença do Harry Kane, pela necessidade que sentia de ganhar títulos para justificar o facto de continuar a ter nos seus quadros o Harry Kane. O Harry Kane, lá está, aquilo que eu vos dizia há bocado, o jogador inglês mais importante do momento, o capitão da seleção inglesa, não tinha um título para mostrar e isto acabava por se refletir também muito naquilo que era a pressão em cima do resto da equipa. Agora, sem Kane, Richarlison não é um ponta de lança do mesmo nível, nem pouco mais ou menos, sobretudo na maneira de tratar a bola, não tem muito a ver, mas James Maddison acabou por ser o tal 10, aquilo que o Kane tentava ser, uma espécie de 9,5, ao mesmo tempo o 9 e o 10, porque era ele que finalizava, era ele que baixava para construir. Agora os papéis estão muito mais bem definidos, com o Maddison a ser claramente o 10, a ser claramente o jogador que é responsável pela criação, com o Kulusevski a fazer também uma boa época, o Son a sentir-se, se calhar, até mais livre da pressão por causa da não presença do Kane, a fazer golos, e acho que a equipa está bem montada, está bem oleada, e, sobretudo, aquilo que conseguiu fazer o Ange Postecoglou foi retirar o gravitas, retirar a pressão da competição, a pressão da performance de cima de uma equipa que dificilmente ganhará e a partir do momento em que aceita levar as coisas com muito mais leveza, pode render muito mais do que rendia quando tinha a pressão de vir a ganhar. Agora, é preciso também o Tottenham ter a noção de que não tem um plantel ao nível dos três mais fortes da Premier League neste momento, que já disse aqui quais são: Manchester City, Arsenal e Liverpool. Parece-me que estes três estão claramente acima. Poderia estar o Chelsea, tendo em conta o valor gasto, se não tivesse sido gasto sem um mínimo de critério. Poderia estar o Manchester United, se aquilo não estivesse tudo à bulha e não houvesse ali também a possibilidade de se identificarem algumas falhas também na construção do plantel, nomeadamente, por exemplo, o facto de não haver um lateral esquerdo. Mas isso podia ser conversa para outra altura. Não é para hoje, porque a pergunta não foi sobre isso. Aliás, havia para lá perguntas acerca do Manchester United. Talvez eu venha a responder a uma delas também, um destes dias, aqui no Futebol de Verdade. E posto isto, é lembrar-vos que, para terem a vossa pergunta respondida já na edição da manhã do Futebol de Verdade, e amanhã, volto a lembrar-vos, há Futebol de Verdade Live ao 12h30 e depois o Futebol de Verdade Live durará do 12h30 até à 1h. Portanto, são 30 minutos. Amanhã vão ser 30 minutos de direto convosco e depois às 13 horas entra a gravação do Q&A do dia. Portanto, aí podem perfeitamente entrar as vossas perguntas. As perguntas que deixarem hoje
caixa de comentários desta edição do Futebol de Verdade. É só irem à caixa de comentários. Não é no live chat, atenção. O live chat serve para outra coisa, para a gente ir conversando enquanto o programa está a estrear. É mesmo na caixa de comentários. É só fazerem assim com o dedinho para o lado e deixarem as perguntas na caixa de comentários. Eu não tenho capacidade técnica para aproveitar as perguntas que são deixadas no live chat, mas tenho para aproveitar as que são deixadas na caixa de comentários. Portanto, irem lá, deixarem perguntas. Eu depois amanhã seleciono uma e respondo-lhe aqui na edição do Q&A de amanhã. Já que aí estão, aproveitem para deixar o vosso like na emissão de hoje e para se inscreverem no meu canal de YouTube. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Não pagam nada, é só irem lá, clicar em cima do inscreve-te aqui para passarem a ser membros desta família, da família do meu canal de YouTube, e já agora ativem as notificações, basta clicar em cima do sino para passarem a ser avisados sempre que houver novas edições do Futebol de Verdade no canal. A partir daí, o YouTube notifica-vos e diz-vos, atenção, há aqui um Futebol de Verdade. Queres ver? E depois, se quiserem, aparecem. Se não quiserem, se tiverem mais que fazer, não aparecem, como é natural. Ninguém vos obriga a coisa nenhuma. Vamos então à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E a pergunta de hoje, que já estão aí a ver, veio do Diogo Garcia. E o Diogo pergunta o seguinte: bom dia, António. Olá, Diogo. Com o apuramento da seleção portuguesa quase garantido, vamos a ver, ainda falta ganhar a Eslováquia, ou enfim, ou ganhar outro jogo, e depois, mas vai acontecer, acho que é evidente, e depois das declarações de Diogo Dalot, a dizer que a intenção é garanti-lo o mais rápido possível, qual, na sua opinião, devia ser a abordagem de Roberto Martínez na próxima convocatória? Solidificar o grupo atual? Convocar outros jogadores? Se o António fosse o selecionador, o que faria? Bom, o que faria? Se calhar fazia diferente. Esta é uma coisa que nos vai separar a todos, porque cada um tem a sua opinião, e para sempre. Eu, que durante o período em que muita gente andava por aí a dizer que o Fernando Santos era muito conservador, eu dizia, epá, aliás, inclusive, eu cheguei a fazer um trabalho no meu Substack a mostrar que o treinador mais conservador nas seleções de topo do futebol europeu era o então selecionador belga, e estava longe de imaginar que Roberto Martínez iria passar da seleção belga para a seleção portuguesa, depois disso. Mas, enfim, aquilo que Martínez está a ser em Portugal já o era na Bélgica. Há aqui uma limitação do número de convocados que é absolutamente férrea, é absolutamente coriácea. Aliás, basta ver que nesta lista que ele fez agora, que aumentou para 26 para poder incluir o João Neves, porque queria ver o João Neves, ele teve 2 lesionados, o Rafael Guerreiro e o Ricardo Horta, e mesmo assim não chamou ninguém para o substituir. Podia perfeitamente ter pensado, bom, não tenho o Rafael Guerreiro, volta a não ter nenhum ala esquerdino para jogar, a não ser eventualmente o Pedro Neto, e pode ser um risco jogar com o Pedro Neto por ali contra um adversário tão poderoso como é, por exemplo, a Eslováquia. Enfim, não é poderoso, mas é mais forte do que é o Luxemburgo. Foi quando o Pedro Neto jogou ainda assim um bocadinho como ala esquerdo. Mas, então, assim sendo, se calhar faz sentido chamar aqui um outro para ver como é que ele se porta, se integra bem na equipa. Não tenho o Ricardo Horta, então se calhar faz sentido chamar aqui um jogador, pode ser o Pedro Gonçalves, para vir ver, ou pode ser o Mateus Nunes, ver como é que ele se integra neste grupo e tal. São jogadores que fazem mais ou menos as mesmas coisas, mas não, ele não chamou mais ninguém. Porquê? Porque o grupo dele é aquele, ponto final. Nesse aspecto, o Fernando Santos era um libertinário, quase. Era aquilo, se o Fernando Santos era conservador, então o Roberto Martínez acabou de chegar da Idade Média. Não há aqui dúvidas nenhumas a esse respeito. A minha posição, que não é aquela que muitos de vocês advogam a este respeito, eu acho que a seleção deve fomentar o espírito de clube. Temos que pensar um bocadinho pela cabeça dos selecionadores. Eu acho que é muito bonito a gente vir aqui dizer, não, a seleção tem que ir os que estão melhor nesse... Eu conto sempre uma história que é, eu era um miúdo, tinha 16 anos, jovem aspirante a ser jornalista, estava no liceu, na altura chamava-se liceu, agora, para quem não sabe o que era o liceu, agora é a escola secundária, e na altura escrevi um longo relatório
que enviei para o Jornal A Bola ao Aurélio Márcio, que eu não conhecia de parte nenhuma, mas mandei para ele ler e tal, a explicar que, afinal de contas, o caso Saltilho não tinha tido assim tanto efeito na seleção portuguesa. Qual foi o meu método? O meu método foi pegar nas notas que eram atribuídas pelos jornalistas de A Bola nas últimas jornadas do chamado troféu, na altura era o troféu São Melo Zelanca, o mítico troféu São Melo Zelanca, para escolher aqueles que estavam em melhor forma para a primeira convocatória a seguir ao Campeonato do Mundo do México de 86. E a conclusão a que eu cheguei, olhando para aquilo que era a melhor medida, e na altura não tínhamos jogadores no estrangeiro, portanto era mesmo só a Liga Portuguesa, a melhor medida estava ao Futre, salvo erro, o Rui Barros ainda não estava sequer nestas contas, e ainda estava em Portugal. A melhor medida para aferir da forma dos jogadores no momento era a nota que era dada pelos jornalistas. Ora, usando a média das notas no último mês, a maior parte dos jogadores, ou a grande parte dos jogadores que tinham estado no Mundial do México e que a seguir a esse Mundial, em virtude de todas as confusões que para lá houve, se mostraram indisponíveis para representar a seleção, e alguns deles foram inclusive castigados, não deviam ser convocados, porque não estavam em boa forma, porque havia outros jogadores que tinham notas melhores. Acontece que uma equipa não é isso, como o futuro depois veio a encarregar de me demonstrar. Uma equipa não é, assim, entre os 25 que fazem uma equipa, eu até admito que possa ser importante para escolher o 11, escolher aqueles que são os que estão em melhor momento naquela altura. Mas para formar os 25 que fazem uma equipa, é importante haver ali um espírito de equipa, um espírito de clube, um espírito de núcleo, perceber que são aqueles que formam aquela equipa. E é isso que o Roberto Martínez está a fazer. Ele tem os 24 dele e de vez em quando mete lá mais um, mas aqueles 24 são absolutamente inamovíveis. E é isso que temos visto. Agora, eu se não sou defensor daquela ideia segundo a qual em cada convocatória venham os 25 que estão melhores, e se lá está, o João Félix e o João Cancelo, que fazem parte daquele núcleo, não estão num bom momento, não vêm em ponto final. Eu sou defensor que devem vir, porque fazem parte daquele grupo. Então, dentro daqueles 25, haverá 15, 16 que são mesmo núcleo duro, e esses, para mim, estão sempre. Agora, se eu sou defensor dessa ideia, eu também acho que depois tem que haver ali alguma rotatividade. Nos outros 8, 9, enfim, são aqueles jogadores que umas vezes estão melhor, entram, se estão pior, saem e deixam entrar outros, até porque eu acho que é importante ver outros jogadores. Portanto, eu não sou defensor daquela teoria, daquela tese que quem nunca teve que dirigir uma equipa defende, que é, não, em cada momento vão os que estão melhor, ponto final. Mas também não sou defensor desta, que é o outro extremo da coisa, desta forma de gerir a situação, que é a que tem sido usada por Roberto Martínez, em que são sempre aqueles 24 e ponto final. E os outros podem esfalfar-se, pelar-se, mandar-se de uma ribanceira abaixo, que não vão, e não vão, e não vão, e não vão. Portanto, o que é que eu faria? Já lhe disse, o que eu faria era algo muito mais próximo daquilo que fazia o Fernando Santos, que era ter um núcleo de 15, 16, que, enfim, esses estão lá sempre, quer estejam melhor, quer estejam pior, enfim, se estão lesionados não vão lá fazer nada, como é evidente, mas se estão num momento de baixa de forma, continuam a ir, não só para eles perceberem que são importantes para a equipa, como para a equipa perceber que é importante para eles também, e que é a eles que compete transmitir aquilo que é o espírito daquela equipa. E depois ter um grupo de outros 16, 17 que vão rodando no preenchimento das outras 8, 9 vagas. Eu acho que é isso que faz sentido. Portanto, é uma posição a meio entre aquela que os mais radicais da forma do momento defendem e entre aquela que os mais radicais do espírito de equipa, como é o caso de Roberto Martínez, defendem. Posto isto, portanto, se eu estivesse a fazer assim, o que é que eu fazia nas próximas convocatórias? Continuava a fazer exatamente a mesma coisa. Isto é, a manter aquele núcleo de 15, 16. Até porque se eu quero experimentar novos jogadores, tenho que ver como é que eles interagem dentro do grupo, sobretudo com o núcleo duro. E depois ia, de facto, experimentando outros. Agora, estando eu a fazer aquilo que Roberto Martínez está a fazer neste momento, é muito mais difícil de lhe dar uma resposta. Porquê? Porque eu acho que há necessidade da seleção ver outros jogadores. E terá que ser agora mesmo nestes últimos jogos de qualificação. Os jogos contra ora, quem é que vai ser? Islândia e Liechtenstein. Já com a qualificação no bolso.
E aí sim, creio que... Porque depois em março, na janela de qualificação de março, quando vai ser... Na janela de jogos particulares de março, perdão, aí acho que já vai ser para aprimorar os últimos detalhes relativamente à lista de jogadores que vai estar na fase final do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa. Acredito que ele faça isso. Tenho muitas dúvidas. Eu acho que Martínez vai acabar por chamar exatamente os mesmos jogadores na próxima janela de competição, em novembro, e vai chamar exatamente os mesmos jogadores na próxima janela de jogos particulares em março. Porquê? Porque vão ser os jogadores que ele vai querer ter na fase final do Campeonato da Europa depois no verão. Agora, o que é que isto vai causar? Vai dar, por um lado, um muito maior espírito de equipa e de interação e de capacidade de entendimento conjunto para aqueles que estão. E, por outro lado, se alguns deles acabarem por ter que faltar, vai ser um problema porque não há ninguém integrado naquela equipa. E vamos estar aqui a matar à nascença a possibilidade de aparecimento de novos valores. E pronto, está respondida à pergunta. Aquilo que tenho ainda para vos dizer, antes de me ir embora, são mais duas coisas. Primeira questão. Quem quiser fazer a subscrição do meu Substack, tadeia.substack.com, fica aqui o link para o poder fazer. Já vos disse no início, custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção que vos dá 2 meses gratuitos pelo facto de se comprometerem durante mais tempo, durante um ano, no apoio do meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. E vou dizer-vos que não é fácil manter a atividade independentemente dos grandes grupos de média. A segunda questão é que hoje de manhã houve, e foi para toda a gente, porque o Último Passo, que é a minha crónica matinal, sai logo de manhãzinha e vai para todos, para subscritores gratuitos e subscritores premium, houve o Último Passo. E o Último Passo de hoje, além de vos falar de Pedro Caixinha e um bocadinho da Seleção Nacional, falou-vos da situação neste momento existente no Futebol Clube do Porto, com as declarações de André Vilas-Boas ontem, ainda à espera de perceber o que é que vai acontecer com Jorge Nuno Pinto da Costa para as eleições de Abril, e ali fazendo um bocadinho um paralelismo entre a realidade do Futebol Clube do Porto e a realidade do Olympique de Marselha, onde o André Vilas-Boas, curiosamente, também trabalhou, que é o clube que em França, nos últimos anos, melhor foi capaz de forma consolidada, fazer aquilo que o Porto faz em Portugal, que é combater o poder da capital. Curiosamente, o Marselha só o fez... enfim, está tudo explicado lá no texto. É uma questão de darem lá um salto e de lerem. Tive algum prazer a escrever o texto, porque eu gosto de pensar um bocadinho fora da caixa nestas coisas e de ir buscar este tipo de exemplos, porque às vezes podem parecer forçados, mas eu acho que acabam por ser indicativos daquilo que está de facto a acontecer. Está aqui o link para quem quiser ir ler o texto. O texto está no meu Substack, em tadeia.substack.com, e se fizerem a subscrição, nem que seja gratuita, garantem que recebem no vosso e-mail, sem depender dos algoritmos das redes sociais, diariamente o meu texto do Último Passo de manhã, porque ele está disponível para toda a gente. E o problema de ficarem à espera das redes sociais é que elas só vos mostram cenas virais e cenas... Enfim, não é bem a minha praia. Portanto, muito provavelmente podem-me seguir no Facebook, até podem seguir-me no Twitter, podem seguir-me no Instagram, mas é bem possível que os meus conteúdos acabem por não vos aparecer. Não há nada como fazerem a subscrição, nem que seja a gratuita, do tadeia.substack.com. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam que amanhã, 12h30, há live. Conto convosco por aqui, porque sem vocês, lá está, o futebol de verdade não é a mesma coisa. Muito obrigado e um resto de bom dia a todos. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.